Não é interessante que nós queremos o poder de Deus para nos descolarmos da humanidade? Não é interessante que nós queremos ter o poder de Deus para flutuarmos na terra e sermos semideuses entre Ele e os outros terráqueos normais? Leve-me ao seu líder. Não é interessante que a nossa espiritualidade e a nossa fé quer nos transformar em gente tão espiritualizada que estamos acima dos seres humanos normais, enquanto o próprio Deus demonstrou toda a sua glória, se tornando um ser humano normal? Não é louco nós querermos nos desligar do mundo, enquanto Deus nos manda a missão, que é nos ligarmos e nos preocuparmos com quem pisa nesse chão? A cidade de Corinto, como você sabe, era uma cidade complexa, promíscua, comercial, gente passando por cima de gente, vícios de um lado, muitas religiões do outro, gente com pouca ligação com a terra e com muita ligação com as conquistas profissionais. Uma cidade nada diferente de São Paulo. O tema da semana passada, você se lembra? Paulo vem escrevendo dizendo que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, para que quando alguma coisa aconteça, a glória não seja do homem, mas seja de Deus. Pois bem, ele continua agora dizendo: eu, irmãos, no original não é só eu, no original é e eu, irmãos, ou eu também, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, aqui no caso com orgulho, com soberba, com superioridade da linguagem ou de sabedoria. Então ele vem dizendo: olha, são as coisas fracas, não são as fortes. São as loucas, não são as sábias. Não é a nossa condição, é Deus. Para que quando algo acontecer, a gente saiba que a glória é dele e não nossa. E eu também, lembrem-se, quando fui ter convosco, quando eu estive aqui com vocês a primeira vez, ele está mandando uma carta, quando eu estive aí com vocês, tudo que eu falei e ensinei não foi com soberba, não foi com orgulho, não foi com capacidade da minha linguagem ou do meu pensamento. Versículo 2, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Guarde bem esse versículo, porque eu decidi nada saber, eu decidi que eu não vou saber nada de vocês, a não ser Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esses 5 primeiros versos, que na verdade na época não era verso, era uma carta corrida, nós é que separamos em versículos e capítulos, para facilidade de nós encontrarmos os textos, é claro. Isso foi feito pela tradição da igreja ao longo de séculos, mas enfim. A verdade é que Paulo dizendo aqui no mesmo tom que ele vem ensinando, que não é pela força, não é pela nossa capacidade, e é por Deus que as coisas acontecem. Ele diz: eu fui ter com vocês em fraqueza, e eu decidi, versículo 2, que de vocês eu só saberia Cristo e Cristo crucificado. O que Paulo quer dizer com isso? O que ele quer dizer com eu decidi que eu só vou saber de vocês Cristo e Cristo crucificado? Vale aqui um detalhe importante da consciência da nossa fé cristã. Um grande teólogo do século passado, Dietrich Bonhoeffer, num dos seus comentários, ele fala sobre o Gênesis, dizendo que no Gênesis, quando o homem foi criado, ele não sabia nada. E esse pensamento de Bonhoeffer é fantástico, é verdade. Porque nas entrelinhas do Gênesis nós percebemos isso. Imagina o homem recém-criado. O que ele sabe da vida? Nada. O que ele tem de informação sobre tudo? Aliás, quem sou eu que eu estou fazendo? Ele se percebe. Existo. Ele não sabia nada. A única coisa que ele sabia, a única pessoa com quem ele falava, e a única maneira dele saber qualquer coisa, era Deus. E nesse comentário de Bonhoeffer ele diz: Adão só sabia Deus. Não tinha ninguém para ele conversar antes de existir a mulher. Depois que veio a mulher, ele não falava muito, ele ouvia bastante. Mas, brincadeira, irmão, piadinha para desanuviar, 9 da manhã você está dormindo. Ele não tinha com quem conversar, mas se alguém viesse para ele e perguntasse: o que é isso aqui? Ele falou, não, ele ia dizer, não sei.
O que você sabe? Eu só sei que eu converso com Deus, só sei Deus. Deus eu sei. O resto que eu estou sabendo, eu só sei através dele. Interessante esse pensamento. E é verdade. Tudo que o homem sabia, ele sabia através de Deus. Porque ele só sabia Deus. Quando o homem peca, e a serpente diz à mulher, é claro que se você comer do fruto você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, você vai ser como ele. A mulher come do fruto e o homem também come. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. A partir dali, ele passa a ser conhecedor do que é bom e do que é mal. Se alguém perguntasse agora, o que você sabe, homem? Ele ia dizer, eu sei o que é bom e eu sei o que é mal. Independente de Deus. A experiência com a existência não tem mais a mediação de Deus. Não tem mais Deus me dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso aqui vem de lá, isso aqui vem de acolá, isso aqui faço, isso aqui não faça. Agora eu faço o que eu quero. Foi pelo conhecimento do bem e do mal que o homem conheceu a morte. O pecado e a morte, porque ele passou a conhecer o mal. Mas não é incrível que a vida e a salvação vêm porque passamos a conhecer a Cristo? É quando voltamos e alguém diz, por que você faz isso? Por que não faz? Por que é assim? Por que é assado? Você diz, porque eu creio em Deus e Ele me ensinou assim. Eu volto a dizer, eu não conheço nada, eu só conheço Deus. E a minha relação com as outras coisas, elas existem porque tudo parte da minha relação com Deus. Esse pensamento de Bonhoeffer, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, isso é uma grande chave. Um homem muito sábio. Aliás, se você ler a biografia desse homem, ele foi resistente ao nazismo. Pastor alemão, não era um cão, era um homem mesmo. E ele, um teólogo alemão, que resistiu a tudo que o nazismo fez, mas de dentro. Perseguido pela Gestapo, no fim ele foi morto. Suas memórias foram quase que perdidas. Aliás, esse comentário está num livro que é um achado de várias partes de seus comentários que foram encontrados após a sua morte. Enfim, o que importa é que Paulo, quando se relaciona com a igreja de Corinto, voltando agora, ele diz, olha, o que eu quero ver de vocês, eu quero ver através das lentes de Cristo. E Ele crucificado. Minha relação com vocês e o valor que vocês têm para mim não é outro a não ser Cristo em vocês. Já que eu estou dizendo a vocês que não importa se você é forte, se você é sábio ou se você é soberano, porque Deus escolheu as coisas loucas, então o que eu quero ver no meio de vocês é a loucura da crucificação. É gente que representa o que Cristo é. Obviamente existem outras interpretações para o que Paulo, ninguém estava dentro da cabeça dele para saber o porquê. Essa é uma delas, que eu gosto muito. O que eu procuro quando eu me encontro com alguém? O que eu procuro é saber se Cristo está ali crucificado. O que eu procuro saber é se ali tem alguém devotado a Deus. O que eu procuro saber é se aquela pessoa, nos seus valores, ele tem em primeiro lugar o próprio sacrifício de Jesus, e ele também é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu decidi. Isso é uma coisa muito significativa, porque Paulo tinha muitos motivos para dizer para aquela igreja, eu decidi que eu não quero saber de nada de vocês, ou eu quero saber dos pecados de vocês, ou eu não quero nunca mais olhar para vocês. Mas ele diz, eu decidi que o que importa, e o que eu quero aprender e ver e saber de vocês é Cristo e o crucificado. Que a cidade que rodeia a gente, e na qual nós estamos mergulhados, que também nos envolve, possa perceber que tem um Cristo crucificado aqui. Talvez ela não consiga fazer a leitura do porquê a gente faz as loucuras que a gente faz. A loucura da pregação, tema da semana passada. A doideira da nossa fé, da nossa devoção, do nosso amor, da nossa missão, da nossa compaixão. Mas eles enxerguem que há um Cristo crucificado. E que nós também decidimos ir para a cruz. E que nós também somos pessoas que dissemos não a um sistema de vida que não nos satisfaz. Mas ele continua, Paulo continua dizendo, eu também, quando estive com vocês aí, eu fui em fraqueza, vocês se lembram? É muito interessante ler as cartas, as epístolas.
Antes disso, é muito interessante você ler o livro de Atos, porque o livro de Atos conta as viagens de Paulo, por onde ele passou, as 3 viagens de Paulo, aonde ele foi, as cidades, por onde ele percorreu, pregando o evangelho, o porquê ele foi, quem ele conheceu em cada cidade, quais foram as histórias, porque depois quando você mais na frente vai ler a carta que ele enviou para aquela cidade, você vai ver ele dizendo coisas a respeito do que aconteceu, das pessoas que ele conheceu. No início da carta aqui nós vemos Paulo dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Quando você lê Atos capítulo 18, Sóstenes era um dos líderes da sinagoga de Corinto, que se converteu à fé cristã quando Paulo esteve lá. As autoridades receberam uma acusação contra Paulo de que ele estava pregando alguma coisa que estava acabando com a cultura judaica. E quando os magistrados viram aquele pedido, disseram, pô, isso aqui não tem nada a ver com lei, isso aqui é coisa da religião de vocês, cuidem vocês que eu não vou perder tempo com isso. Eles não conseguiram pegar o Paulo, eles pegaram o Sóstenes, e Sóstenes apanhou muito. Quem estava escrevendo essa carta com Paulo era um cara que tinha sofrido bastante. Lê lá depois Atos capítulo 18, a visita de Paulo a Corinto. Nós não temos nessa visita de Paulo a Corinto, no capítulo 18, nenhuma informação que ele estivesse doente. Porque quando diz assim, eu estive com vocês em fraqueza, para vocês verem que Deus usa as coisas fracas e não as fortes, é isso que ele está dizendo. Lembrem-se, quando eu estive aí, eu estava fraco. Ele tinha vindo de Atenas, ele tinha passado pelo centro da cultura e da filosofia grega e tinha ido para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila, um casal. Esse casal tinha vindo de Roma, porque Roma estava passando por um momento muito crítico e os cristãos foram expulsos de lá. Priscila e Áquila foram 2 que saíram junto com os judeus e cristãos que estavam em Roma e foram se abrigar em Corinto. Eles eram fabricantes de tendas. Não sabemos se já era o ofício deles ou se era um subemprego, montar uma barraquinha para sobreviver. A verdade é que o texto fala que quando Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, ele conheceu Priscila e Áquila que faziam tendas e Paulo se juntou a eles. É possível que Paulo tenha saído de Atenas numa situação muito difícil. E quando ele chegou ali, ele falou, o que vocês fazem? Conheceu 2 irmãos cristãos? E começaram a trabalhar juntos, e Paulo fazia tendas para sobreviver, e pregava nas sinagogas e levava o evangelho. Ele foi um cara que, abnegado, ele abandonou tudo para fazer o que fez. O evangelho chegou até nós, e a gente deve muito a esse irmão. Quando chegar no céu, vou apertar a mão dele e falar, obrigado. Obviamente depois de falar com Cristo e agradecê-lo. Mas tem alguns irmãos que a gente vai agradecer. E Paulo simplesmente trabalhou fazendo tendas, e diz o texto que quando Timóteo chegou em Corinto, ele disse assim, eu não vou mais fazer tenda, eu vou cair para dentro e vou trabalhar. Nós temos informações de irmãos e igrejas que contribuíram com o sustento de Paulo. Mas a verdade é que quando ele diz, eu estive aí em fraqueza, alguns interpretam que ele também estaria doente. A gente não tem muita informação sobre isso. Mas sendo doente ou não, ele estava numa condição difícil. Ele não veio como um enviado de uma grande religião, ele não veio com comendas ou com indicações do governo, ele não veio como alguém que foi recebido com tapete vermelho. Para que os irmãos de Corinto percebessem que não foi a sua capacidade, que não foi a sua condição humana, que não foi um background, ou talvez alguém assinando um documento dizendo a ele, pronto, eu estive aí em fraqueza, e eu decidi saber de vocês se tem fraqueza aqui no meio. Porque nós, irmãos, somos gente que pregamos a fraqueza e vivemos em fraqueza. E no fim das contas, independente de não fazermos tenda ou fazermos tenda, quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos que somos fracos. Somos fracos e somos dependentes de Deus. Há alguém aqui que, por mais forte que seja, consegue resolver a sua vida, não tem problema nenhum, e quando surge algum, você vai e dá um peteleco com uma varinha de condão e fica tudo perfeito? Tem alguém aqui entre nós? Se tiver, a gente pede para Deus te levar, porque está no lugar errado. Ou talvez seja o próprio Deus aqui no meio. Alguém aqui capaz de mudar uma pessoa? A gente não consegue mudar nem a gente mesmo. Alguém aqui capaz de se mudar? De casa, sim. Nem a nossa cabeça a gente consegue mudar. É interessante como a consciência cristã, a nossa antropologia, ou seja, o nosso jeito de enxergar o ser humano, como o ser humano é assim. O ser humano é vazio, falho, decaído desde o Éden, dependente de Deus, dependente da graça, e só pode viver em Cristo. Quando eu encontro alguém em quem eu percebo que há um Cristo crucificado, eu encontrei alguém humilde.
Alguém que diz, eu dependo de Deus. Deixa eu falar uma frase aqui, que eu quero desmistificá-la. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mesmo que você seja um miserável, como Joseph Klimber. Não. Eu não gosto dessa frase não, irmão. Eu não sabia porque eu não gostava dela, mas agora eu sei. Deus não escolhe capacitados, porque não tem ninguém capacitado. E eu não sei se Deus capacita os escolhidos, porque Ele não precisa de capacitados. Ele usa quem é fraco mesmo. Tudo bem, Ele capacita, nos ensina, nos forma, nos transforma, nos faz crescer. É verdade. Mas tudo isso que Ele faz, Ele não faz porque Ele precisa da nossa força, viu, irmãos? Ele faz porque nós precisamos dEle. Porque Deus não precisa que eu seja forte para que Ele faça a sua obra através de mim. Deus não precisa que Moisés tenha um sopro super forte para abrir o mar vermelho. Deus abre, eu só quero que você levante o cajado. Eu vou te capacitar só para você levantar o cajado. Tudo bem? Eu não consigo, vai mãe. Ai, que eu não consigo, vai mãe. Eu levantei, pronto, é só isso que eu preciso. Eu não preciso que você mate gigante, eu preciso que você jogue a pedra. Tudo bem? Tudo bem. Para que você não pense que foi a tua pedra. Para que você não pense que foi o seu cajado. Só vai lá e dá umas voltas lá em Jericó. Mas lembre-se, volta não derruba muro. Só para você pensar que você fez alguma coisa. Só para você achar. Quando eu era garoto, quando o Guilherme, meu filho menor, era pequenininho, bem garotinho, ele queria jogar videogame. Nós tínhamos um videogame daqueles bem... eu sei que jogava eu e o Luca. Era tipo alguma coisa de Mario Bros, alguma coisa desses joguinhos assim. E eu jogava com o Luca, que o Luca já era maiorzinho, mas ele queria jogar e chorava. Aí tinha um joystick quebrado. Então a gente pegava o fio do joystick e colocava embaixo do aparelho para ele pensar que estava ligado, e ele ficava do lado ali apertando os botões. Tadinho? Não, irmão, ele foi feliz, muito feliz com isso. Tá? Tadinho era da gente, quando ele queria jogar de verdade, ele estragava tudo, então ele não dava. O Luca ainda entendia o irmão pequeno, eu que sou mais velho que não entendia. Porque eu queria brincar. Mas ele se divertia, a gente falava, nossa, que difícil que tá, né, Gui? Ele tá difícil, ele falava. E ele... Tinha até uma gíria nossa, difícil, que era o que ele falava, difícil, mas ele já apertando os botãozinhos com o dedinho dele. Mas hoje quando eu olho essa cena, eu penso em mim, porque eu tô aqui trabalhando, nós estamos aqui trabalhando na vida, fazendo um monte de coisa, educando nossos filhos, apertando o botão e falando, difícil, achando que tá ligado e que somos nós que estamos produzindo alguma coisa. Deus te capacita, entre aspas, você aperta o botão, mas quem disse que é você? Quando eu digo Deus não escolhe capacitados, é porque eu estou dizendo também posso ser escolhido mesmo não sendo bom. Estou olhando para mim. E quando eu digo Ele capacita os escolhidos, é porque eu vou ser capacitado e Deus vai me fazer forte. Deus não precisa da tua força. Talvez Ele nos faça fortes para nós entendermos que o forte na verdade é Ele. Porque Deus usa coisas loucas e usa as coisas fracas. O que Ele precisa é de um coração contrito, devotado e entregue a Ele. O que Ele precisa é de gente que demonstre que está na cruz como Cristo. E aliás é isso que Paulo está dizendo. Foi em fraqueza, foi em temor e grande temor que eu estive com vocês. Eu reconheço que quando eu fui aí não foi minha capacidade, porque o que aconteceu aí não fui eu que fiz, foi Cristo na cruz. Porque eu tenho temor e tremor. Eu tenho medo de quem eu sou, eu tenho medo do que eu faço, e eu tremo diante da minha capacidade e das coisas que estão ao meu redor. Essa condição reconhecida de um ser diminuído, dependente de Deus, estava presente ali. Apesar de Paulo ser um cara de lombo grosso, porque ele ia para frente, apanhava em cada cidade que entrava, resiliente, pronto para avançar. E nós achamos que isso talvez seja a grande capacidade, pode ser. Porque várias vezes Deus disse a ele, continua. Aliás, em Corinto, Deus disse a ele, tem muita gente minha nessa cidade, tenha ânimo. Você vai ler lá em Atos 18, continue. A consciência de que nós não podemos, mas isso não significa que não viveremos. Na cidade que a gente vive, nos desafios que nós temos, quando você enxerga a tua insuficiência, quando você vê que você não é capaz, quando você percebe que as coisas não estão no teu controle, que você aperta o botão e o bonequinho não responde. Mas é nessa hora que somos fortes. É quando nada temos. É quando nada somos. E é quando dizemos, Senhor, em fraqueza, temor e tremor, eu faço o que eu faço. E ele encerra esse texto dizendo assim, por que eu não fui com força com a minha capacidade? Porque o que eu fiz e o que eu preguei foi no poder de Deus. Para que quando vocês tivessem fé, a fé de vocês se apoiassem no seu poder.
O mais interessante é que quando nós lemos a palavra poder no Novo Testamento, nós sempre pensamos em dons, realizações e sinais. Está vendo? É isso que Paulo está dizendo. Eu não fui pregar e falar blá blá blá. Eu fui fazendo milagres. Não. Isso é que nós estamos lendo, mas não é o que está escrito. Paulo diz assim no texto: a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Bom, algumas palavras atrás, lemos semana passada, ele disse que os gregos procuram sabedoria e os judeus procuram sinais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é uma loucura para o grego que pensa em sabedoria e é um escândalo para o judeu que pensa nos sinais. Esse poder que Paulo está dizendo aqui não são sinais. Porque ele está dizendo que não é nem sabedoria nem sinal. Aqui nós cometemos um erro, eu creio que fundamental. Irmão, você não tem o controle de tudo. E Deus não está ao teu comando. Ele é misericordioso e gracioso. E por inúmeras vezes na nossa vida nós nos prostramos para dizer: Pai, eu não consigo. E Deus interfere, de forma sobrenatural. Mas essa interferência de Deus não me torna alguém orgulhoso dizendo que eu tenho poder. Porque eu nunca tive. Sempre foi Deus. Isso me torna mais humilde e mais dependente. E quando alguém olha para a minha vida, vê a minha fraqueza. A palavra poder é a palavra dinamis. E eu já vi muita gente dizendo isso, está vendo? Poder no Novo Testamento é a palavra dinamis, de dinamite, poder explosivo. É, mais ou menos, irmão. A dinamite veio em 1876, tá? Dinamite é do século XIX. A palavra dinamite não tinha esse significado de poder explosivo. A pólvora é por volta de 1100. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava pensando em explosão, nem sabia que ia existir dinamite. A palavra dinamis significa capacidade, significa virtude inerente à natureza, capacidade de alguém. No caso, Paulo disse: quando eu fui falar com vocês, eu fui na capacidade, na dinamis de Deus e não na minha. Para que a fé de vocês não se apoiasse na minha vida, nem na minha capacidade, mas na de Deus. E ele diz que foi na demonstração do Espírito, sim, do próprio Deus. Quando eu fui falar com vocês, eu fui no Espírito de Deus e na capacidade de Deus e não na minha. Talvez você fique triste porque você não tem condições de compreender o que está acontecendo, ou preocupado porque você não tem poder de apertar o botão e mudar o que tem que ser mudado. Mas nós conhecemos o Cristo crucificado. E nós pregamos a Cristo crucificado. E nós vamos na capacidade desse Deus. Acho que essas poucas palavras de Paulo no início desse capítulo 2 dão para a gente um entendimento maravilhoso do que é a nossa vida cristã. Muita gente acha que quando eu encontrei Deus, eu encontrei alguém que vai me dar o poder para eu fazer as coisas. E isso é antagônico à fé. Se eu conhecer a Deus, eu vou pedir e Ele vai me capacitar e me dar poder para que eu realize as coisas. E não precise mais de Deus. Tem gente que tem muita fé para receber poder e não precisar mais da fé. Na verdade, ele quer conhecer a Deus para se transformar em Deus e não precisar mais de Deus. Essa é uma leitura de um comportamento sutil. Talvez você mesmo não perceba. Eu não preciso do poder de Deus para que eu seja Deus. Eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Aliás, Deus não me abençoa porque Ele tem poder. Ele me abençoa porque Ele é gracioso e amoroso. Porque para que você ajude alguém, você não precisa ter poder. Você precisa ter amor. Porque tem muita gente que tem poder, mas porque não ama, o seu poder não serve para nada. Aliás, serve até para o mal. O grande favor de Deus e o seu poder é capacidade inerente ao seu ser e à sua natureza. O que me espanta não é o fato de Deus ter poder, porque Ele é criador e isso eu sei. O que me espanta não é o fato de Deus transformar as coisas. Também me espanta, mas isso é inerente ao seu ser. O que me espanta é o fato desse Deus tão maravilhoso ter me amado, na minha insignificância, e ter se aproximado de mim, e ter me atendido. Se você conhece alguém poderoso, você vê notícias, você vê os seus feitos, você vê o seu dinheiro, a sua riqueza, você conhece a história daquele personagem da nossa época, você pode até se admirar com aquilo,
Mas você vai de verdade se espantar se um dia você encontrar essa pessoa na rua e ele parar para te atender. Parar para te ouvir. Abrir a sua carteira e te ajudar. Nós ficamos muito preocupados em nos espantar com o poder de Deus. Sempre vamos. Ele sempre vai nos causar espanto, admiração e vai ser revertido em adoração e devoção. Sim. Mas o fato mais glorioso é que esse Deus de todo poder nos amou. Olhou para nós na nossa fraqueza. Será que tudo isso que nós falamos nessa manhã não tem uma implicação no nosso comportamento? No jeito que a gente vive? Para quem a gente olha e para quem olha para nós? Na nossa interação, na vida, nessa sociedade louca que a gente vive, da Corinto dos nossos dias, que é a cidade de São Paulo. Será que não vale a pena você fazer uma análise da tua vida e ver o quanto você tem andado desesperado, porque você não tem poder ou entendimento? E perceber que em tudo na nossa vida, dependemos na verdade sempre de Deus? Será que não é motivo de alegria saber que tudo que nós precisamos nós já temos e não nos falta, que é o próprio Senhor? Será que não vale a pena para nós compreendermos que quando nos enxergamos fracos, aí é que nós somos fortes? E compreender que a nossa vida não é o exercício de uma capacidade sobre-humana, mas humana? Será que a gente consegue enxergar que Cristo, quando esteve entre nós e foi crucificado, Ele viveu a vida comum que nós vivemos? E que Cristo, quando esteve entre nós, foi alguém que demonstrou amor, compaixão, ensino, misericórdia e graça? Não é interessante que nós queremos o poder de Deus para nos descolarmos da humanidade? Não é interessante que nós queremos ter o poder de Deus para flutuarmos na terra e sermos semideuses entre Ele e os outros terráqueos normais? Leve-me ao seu líder. Não é interessante que a nossa espiritualidade e a nossa fé quer nos transformar em gente tão espiritualizada que estamos acima dos seres humanos normais, enquanto o próprio Deus demonstrou toda a sua glória, se tornando um ser humano normal? Não é louco nós querermos nos desligar do mundo, enquanto Deus nos manda a missão, que é nos ligarmos e nos preocuparmos com quem pisa nesse chão? Não é interessante nós termos uma fé um pouco antagônica, que nós queremos nos livrar dos pesos e das pessoas e flutuarmos como seres espiritualizados, enquanto o Evangelho nos diz: desce, coloca o pé no chão e carrega a carga um do outro? Seja você o bom samaritano que viu alguém caído e você pegou o teu azeite e o teu vinho, passou na ferida, colocou no seu animal, levou para um hotel e pagou a conta e disse: eu volto e acerto. Que foi o que Cristo fez. Paulo combate em Corinto uma falsa espiritualidade. Não nos enganemos com um tipo de fé que quer nos tornar supra-humanos, sobre-humanos, enquanto Deus precisa de testemunhas vivas que pisam no chão como seres humanos fracos e normais, mas que demonstram o poder e a capacidade de Deus e não a sua. A melhor maneira de demonstrarmos que Deus existe e é verdadeiro, não é o fato de sermos melhores do que os outros, mas é os outros enxergarmos que somos tão fracos quanto eles, mas que em nós opera aquele que é forte. Deus nos abençoe. E isso faça a gente repensar a nossa maneira de crer. E no meio dessa Corinto que a gente vive, sejamos testemunhas do amor de Deus. E vivamos em paz. Em paz, porque o Senhor é por nós.